Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Salmos, Salmo de número 30. Salmo de número 30. Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Senhor, da cobra fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Porque não passa um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando abaixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que Deus nos abençoe. Exaltar ao Deus que restaura. Quando nós lemos o livro de Salmos, um livro bem conhecido e bem utilizado por todos, nós vemos que o Salmo, na sua grande maioria, são hinos de louvor, de adoração, aonde cada um dos escritores, eles falam daquilo que está no seu coração. Nós sabemos também que esses primeiros salmos, o de número 1 até o 40, eles fazem parte do primeiro livro, que na sua grande maioria é contido destes hinos de louvor e adoração, na qual a sua grande maioria é de autoria do rei Davi. Estes salmos, quando nós o lemos, nós vemos que ele nos ensina sobre o poderio do nosso Deus. Ele fala sobre um Deus soberano, um Deus grandioso, um Deus criador que fez os céus e a terra, a qual estes homens escreveram estes cânticos para que pudessem louvar, exaltar em todo Israel ao nosso Deus. E nós, quando vemos e deparamos com o salmo que lemos, o salmo de número 30, nós vemos que a intenção do autor aqui era exaltar o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que criou todas as coisas, que nos reconciliou, que nos chamou para Ele, que nos atraiu através da sua vontade soberana para Ele, pois havíamos sido desgarrados por causa do pecado. E nós vemos isso porque a palavra Senhor, Yahvé, aparece diversas vezes também neste salmo, aonde identificamos a intenção do autor de falar sobre este Deus. Além do Senhor aparecer muitas vezes, nós vemos também meu Deus, que é a referência ao Deus soberano, ao Deus criador, ao Deus que faz todas as coisas, ao Deus majestoso, o Deus que domina sobre todas as coisas e sobre todos também. O rei Davi, quando escreve este salmo, ele escreve num momento aparentemente tranquilo.
na qual as investidas dos seus inimigos, principalmente o seu filho Absalão, o qual o perseguia para matá-lo por causa do seu reinado, já havia sido morto. Então ele estava no seu palácio em um momento mais tranquilo, na qual ele pôde ver a mão poderosa de Deus agindo poderosamente sobre ele e livrando de todas as ameaças que ele sofrera antes deste momento. E diante disso, diante destas circunstâncias, sabendo que é o próprio rei Davi que escreveu em um momento onde ele já havia cessado por um instante as suas lutas, ele escreve esse salmo e diante disso nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero destacar o primeiro verso que diz assim, logo no início: eu te exaltarei. Davi, com essa expressão, ele demonstra a intenção claramente que ele estava com todo o seu coração, com toda a sua alma, com um desejo imenso de engrandecer o Deus da aliança, de enaltecer o Deus, aquele Deus a quem ele tinha, em várias situações da sua vida, tido experiências maravilhosas. Então, diante de tudo o que ele via, do momento que ele estava passando, ele se depara com uma vontade imensa de exaltar o nome de Deus. E exaltar aqui é muito mais do que uma manifestação que nós podemos fazer superficialmente, uma manifestação momentânea por algo que nós conhecemos ou recebemos. Mas aqui a vontade de Davi expressando aqui é uma vontade imensa, uma vontade que fluía e que vinha do seu interior para adorar, exaltar o Deus da aliança. Porque Davi, houve vários momentos na sua vida que ele teve experiências maravilhosas com Deus. E nesse momento ele diz assim: eu quero adorar a este Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a continuação do verso vai nos dizer. Porque ele diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Quando nós vemos aqui o verbo livrar, como livrastes, é uma força tremenda. É como se ele estivesse olhando para todas as suas dificuldades e falando assim: não tinha como ser de outra maneira se não fosse um Deus todo-poderoso, um Deus que tinha o domínio sobre todas as coisas, erguer a sua mão poderosa e me retirar, me restaurar, me livrar de uma situação onde eu mesmo não consigo, ou não conseguiria me libertar. Davi aqui estava rendendo toda a glória, todo o louvor a um Deus que havia livrado de várias tribulações, de vários problemas, de vários inimigos. Seu próprio filho, como eu disse no começo, tinha a intenção de matá-lo. E quando Davi passou por esta situação, ele fugiu, para que não pudesse ter um confronto e mais pessoas morrerem. Porém, ele não precisou erguer a sua mão, porque o próprio Deus o livrou, o conservou, e em muitas outras situações nós vemos isso. E é interessante que a parte final desse verso diz assim: para que os seus inimigos não se regozijassem contra ele. Ou seja, Davi, em todas as suas situações, em todas as suas lutas, em todas as suas adversidades, nenhum dos seus inimigos, nenhum daqueles que conspiraram contra ele, puderam ser satisfeitos, ou puderam encontrar em Davi algum motivo para falar: olha, nós prevalecemos contra ele, porque o Senhor não permitiu. O Senhor o livrou de todas as suas
dificuldades. E nós precisamos entender isso em nossa vida, que nós temos um grande motivo de louvar ao nosso Deus, porque Ele nos livrou e nos livra de toda e qualquer dificuldade, de todo e qualquer problema. Por isso que nós estamos aqui neste momento, para louvar e adorar e exaltar ao nosso Deus. Mas isso não pode ser algo momentâneo, deve ser algo que deve ser constante em nossa vida, a vontade de exaltar e adorar ao nosso Deus. A vitória sobre as adversidades, a vitória sobre o perigo, a vitória sobre os inimigos. Mas ainda no verso 2 nós vemos assim: Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me sarastes. Ele começa esse versículo invocando, como eu disse, o Senhor, o Yahvé, se referindo ao Deus da aliança. E da forma como é escrita aqui, a ênfase é totalmente ao Senhor. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Pelo Deus poderoso que Ele é. Pela fé que Davi havia no Deus, aquele mesmo que havia feito uma aliança, confiado na sua própria palavra, na qual ele fez por si mesmo, ele jurou. E Davi diz assim: a Ti, a este Deus poderoso, a este Deus da aliança, que eu clamo. Clamo por socorro. Interessante que ele usa a expressão aqui, meu Deus, que representa uma intimidade, que mostra um sentimento de posse. Aquele Deus que é verdadeiramente o Deus a quem ele pode recorrer. E é este mesmo sentimento que nós devemos ter, que nós devemos mostrar intimidade com esse Deus. O que nós vemos hoje pregando e as pessoas indo atrás do que este Deus pode dar. Mas nós estamos buscando este Deus pelo que Ele é, pelo que Ele se mostra ser, pelo que Ele já se revelou em nosso meio. E é isso que nos dá um motivo de adorar, de exaltar, porque nós temos certeza que este Deus já nos socorreu. Esse Deus já nos tirou de diversas dificuldades neste mundo, e mais ainda, nos livrou da condenação eterna. É esse Deus que nós devemos louvar, é esse Deus que nós devemos exaltar. Olha o que diz no verso de número 2. No verso de número 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que eu não descesse à sepultura. Nós vemos aqui que o salmista ele usa duas expressões para dizer a mesma coisa. É um recurso da poesia hebraica. Ele diz assim: olha, clamei, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. E depois ele reafirma a ideia dizendo assim: para que não desceste à sepultura, preservaste a minha vida para que não descesse à sepultura. Este Deus glorioso é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele que, como nós dissemos, nos libertou dos perigos, nos libertou das dificuldades, para que hoje pudéssemos estar aqui. É esse Senhor que nos protegeu, como protegeu o rei Davi de diversas dificuldades. É aquele que protegeu, no contexto desse texto, do seu filho Absalão. Aquele que nos protege hoje de diversas dificuldades. É este Deus que nos dá condições para que possamos cumprir a sua vontade. É o Deus que dá condições para nós fazermos o que estamos fazendo neste momento. O sentido aqui de livrar da morte é retirar de um lugar onde não há escapatória.
onde a morte é certa. Davi, humanamente dizendo aqui, ele estava em uma situação onde não poderia correr. Com certeza seria morto. É como se tivesse tirado Davi das profundezas de um abismo, sem saída, sem solução. Porém, ele louva a Deus por ter livrado e retirado com mão poderosa. Por pior que seja a nossa situação, meus irmãos, é o Senhor que nos preserva em vida para o propósito final: louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Este é o princípio que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos colocar em prática. É muito bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso, mas o mais importante é viver experiências com este Deus que é majestoso, que domina sobre todos e todos. É isso que nós precisamos vivenciar em nossa vida. Por isso que Davi adorava e exaltava este Deus. Por isso que ele sentia de dentro do seu coração uma vontade imensa de exaltar a este Deus, porque havia tido experiências, e as experiências que ele teve com seu Deus foram experiências de livramento, experiência onde Deus o protegeu de inimigos, aonde Davi entrava ele era vencedor, porque o Senhor o livraste, porque o Senhor o abençoou. E este mesmo Deus é o nosso Deus. É este Deus que nos livra. É este Deus que nos tira como se estivéssemos em um poço e nos resgata para que pudéssemos estar aqui hoje, ou para que possamos estar aqui hoje, adorando e exaltando o seu nome. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do verso 4, ele convoca a todos nós a exaltar a esse Deus. Ele convoca a todos os fiéis a adorar e exaltar a este nome. Olha o que diz o verso de número 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dei graças ao seu santo nome. Nós podemos substituir aqui a expressão seus santos como fiéis, os seus fiéis, aqueles que comungam na mesma fé que Davi, o rei Davi, comungava. É isso que nós precisamos entender. Davi sai de uma adoração particular e diz assim: olha, isso não pode ser só a minha vontade, mas todos nós, todos aqueles que são fiéis, precisam adorar e exaltar o nome de Deus. Todo aquele que um dia recebeu Cristo Jesus em sua vida, todo aquele que já teve experiências maravilhosas com Cristo, adorar o Deus que é santo. Mas como adorar a este Deus? Dando-se graças ao seu nome, exaltando o Senhor, entrando em sua presença, como estamos agora, com o coração grato pelo que Deus já tem feito em nossa vida, pelo que Ele fez uma vez por todas lá no Calvário, na qual morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna em Cristo Jesus. Este é o sentimento que Davi expressa. Nós precisamos louvar ao Senhor porque Ele nos tirou, nos libertou de uma vez por todas do inferno. Nós temos motivos de sobra para exaltar a este Deus. E Davi, nesse momento, ele clama, ele conclama a cada um de nós a fazermos isso. Então vamos continuar adorando ao nosso Deus. Adorar a Deus não é simplesmente momentos como esse, mas é um momento onde, como eu disse no começo, onde sai do nosso interior, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós temos experimentado, com um coração grato, e aí louvamos, adoramos, exaltamos a este Deus. Mas no verso 5 tem um porquê, e ele explica: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. À noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aqui nós também temos duas
frases expressando a mesma ideia. Os irmãos podem reparar que a primeira parte do verso diz assim: porque não se passa um momento a sua ira. E logo depois, ao anoitecer, pode vir o choro. Quando nós falamos de ira, nós vemos que o nosso Deus é um Deus justo, que certamente logo quando o homem pecou, a sua ira caiu sobre ele, mas não demorou muito para que a sua graça, as suas misericórdias também fosse derramada. Na mesma hora que Deus imputou a sua ira, Ele derramou as suas misericórdias. Por isso que o salmista diz aqui: olha, por mais que dure a sua ira, é somente por um momento. O que nós sofremos, o que nós passamos neste mundo é somente consequências da ira de Deus, porque nós pecamos. Mas isso não é eterno, é só por alguns instantes. Os nossos sofrimentos, as nossas dores podem até durar a vida toda. Mas o que o Salmos diz que isso não é simplesmente um tempo, porque a alegria, ou melhor, porque o Senhor pela manhã nos faz sorrir. Mas a alegria vem pela manhã. Anteriormente diz assim: e o seu favor, aqui o seu favor nós podemos substituir por misericórdia, mas as suas misericórdias duram a vida inteira. Nosso Deus é assim. Nós estamos sofrendo as causas do pecado. Nós vivemos neste mundo e há muitas dificuldades. Muitas vezes nós estamos chorando, nós estamos passando por adversidades, muitos inimigos estão ao nosso redor. Mas a salvação é certa, o livramento é certo. Porque o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. A ira do Senhor pode durar um tempo, e vai durar um tempo, mas as suas misericórdias duram de geração em geração para todo o sempre. Esta é a certeza que nós precisamos ter. Esta é a grande razão para que nós possamos exaltar o nosso Deus. Porque Deus, o Todo-Poderoso, olhou para cada um de nós e derramou as suas misericórdias. Sabemos que passamos por dificuldades, mas cremos que o nosso Deus tem domínio sobre todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde Ele vai nos libertar, Ele vai secar toda a nossa lágrima e vai nos fazer sorrir, a alegria eterna, pois somos bem-aventurados. Meus amados irmãos, porém, existe algo terrível que pode acontecer, e que Davi aqui ele dá um alerta, quando nós lemos o verso de número 6. E ele diz assim: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. O grande perigo que corre quando tudo vai bem na nossa vida é nós acharmos que, ou esquecermos do nosso Deus. Acharmos que, nós podemos em qualquer situação, porque, está tudo muito bem. Nada está dando de errado. Eu estou com um bom emprego. A minha filha, meu filho está bem numa escola tranquila. Nada está dando errado. Tudo o que eu faço está indo muito bem. E de repente nós começamos a olhar para a nossa situação e confiar na nossa situação. Esse é o grande perigo que aqui está dizendo. Que nós precisamos atentar. O próprio rei Davi, quando estava no seu palácio, onde tudo estava muito bem, as vitórias foram inúmeras. Ele saiu para o terraço e avistou Betseba. E ali diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, diz assim: e Davi desprezou a palavra do Senhor e fez segundo o seu coração. Davi simplesmente ignorou os mandamentos de Deus e se deixou se levar pelo seu coração pecaminoso. Então possuiu Betseba, depois ela engravidou, ele
matou o seu esposo, escondeu como se tivesse encoberto os seus pecados e achou, olha, está tudo muito bem. Até que o profeta chegou e disse, olha, você está em pecado. Mas sabe qual é a grande virtude de um homem que é crente? É reconhecer quando erra, quando está em pecado. Reconhecer que no momento que confiou nas suas forças, ele caiu. E foi exatamente o que Davi fez. Ele se arrependeu. Ele disse que os ossos dele se despedaçavam enquanto estavam em pecado. E é assim que nós devemos agir, sabe por quê? Porque quando está muito bem, a coisa mais fácil a se fazer é esquecer do Deus que proporcionou uma vida tranquila. Então nós precisamos atentar, porque olha o que diz o verso de número 7. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Em outras palavras, por mais que esteja tudo muito bem, por mais que as coisas estão indo muito bem, a minha vida está tranquila. Senhor, eu não posso confiar na minha força, porque o Senhor é a minha fortaleza, porque é o Senhor que é o meu alicerce, porque é o Senhor que está me dando tudo o que eu tenho, porque é o Senhor que está proporcionando a minha vida e vida de vitórias. É somente pelo teu poder, pela sua força, que eu tenho e que eu sou o que sou. E Davi usa uma expressão muito interessante. Só de pensar, podemos dizer assim, de que o Senhor voltasse o seu rosto, fiquei logo conturbado. Me estremeceu todo o corpo. Sabe por quê? Porque Davi confiava no Senhor. A força de Davi era confiar no Senhor. E nós, como temos vivido? Será que nós temos realmente este sentimento de confiar no Senhor, mesmo quando as coisas estão indo muito bem? E confiar no sentido de falar, eu estou vivendo como estou, porque Deus tem me sustentado, porque Deus tem me livrado, porque Deus tem me abençoado. A continuação do Salmo, no verso 8, diz assim: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. E aí no verso 9 ele diz: que proveito obterá o meu sangue quando abaixo a cova? Em outras palavras, ele disse assim: olha, se Deus não livrasse a minha vida, hoje eu estaria morto. E aí ele pergunta ao Senhor: mas que proveito haveria se eu estivesse morto? Como eu poderia glorificar, louvar e exaltar o seu nome na cova? Em outras palavras, Senhora, se tu me permitiste que eu estivesse vivo, se o Senhor me livraste, é porque o Senhor tem um propósito. E qual que é o propósito? Exaltar, glorificar, adorar o nome de Deus. Olha o que diz a continuação do verso: louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Qual que é a intenção? Qual que é o nosso propósito? Se não é glorificar a Deus, adorá-lo, exaltá-lo em todos os momentos da nossa vida. Deus não preserva a nossa vida simplesmente para que nós tenhamos uma vida feliz, para que os nossos familiares sejam também felizes. Quem procura a felicidade neste mundo, quem procura a felicidade em coisas, em pessoas, será frustrado. Porque a grande razão da nossa vida é louvar a Deus. É por isso que Ele tem preservado, é por isso que Ele tem nos livrado. E aí no verso 10 ele diz assim: ouve, Senhor,
e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Sem a direção do nosso Deus, sem o poder de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir agradar o teu santo nome. Por isso que nós precisamos a cada dia buscar a este Deus, buscar realizar a sua vontade, não confiar nos nossos próprios planos, mas depositar toda a nossa vida no Senhor. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos cada dia desempenhar em nossa vida e em nosso viver. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz o verso de número 11: converteste o meu pranto em foguetes, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É Deus que nos restaura, é Deus que nos dá a alegria, é Ele que nos reverteu aquela situação onde estávamos caminhando para o inferno, aonde é condenação eterna, aonde há ranger de dentes, aonde há tristeza, aonde não há presença de Deus. Mas aqui ele diz que foi mudado esta situação. Em vez de pano de saco, ele nos cingiu de alegria. Que maravilha saber que um Deus nos salvou. Que maravilha saber que Deus tem um propósito maior para nós, que é adorar e exaltar o seu santo nome. Temos tido isso em nossa vida? Esta vontade, este desejo de adorar o único Deus, o Deus da aliança? Porque o salmista termina no verso 12 dizendo exatamente isso, da mesma forma como ele começou este salmo: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Meus amados irmãos, nós fomos criados para louvor e glória de Deus. Este salmo nos diz que nós devemos exaltar a Deus, porque é um Deus que nos livra, que nos libertou, que nos protege. É um Deus que tem a cada momento feito maravilhas em nossa vida. Mas nós só vamos saber disso com experiências, tendo experiências com este Deus. E temos tido experiências. Basta nós olharmos um pouco para trás e vermos o quanto Deus tem nos abençoado. É só nós olharmos para todas as tragédias que têm acontecido em nosso mundo, em nossa cidade, perto de nós, e Deus tem nos preservado em vida, tem protegido os seus. É Deus que nos dá o livramento, é Deus que restaura a nossa vida, é Deus que restaura todo o nosso viver. E a Ele que nós devemos louvar e exaltar para todo sempre. Esta é a nossa grande missão. Não busquemos a Deus pelo que Ele pode nos dar, mas busque a Deus pelo que Ele é. E só há uma maneira de nós o adorarmos verdadeiramente, é obedecendo a sua palavra. E a sua palavra diz: adore, louve, exalte ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que Deus assim nos abençoe. Amém?